Me dá só um ok aqui só, por favor. Tá certinho, pode ir. Pode começar? Uhum. Ok. Bom, oi, gente, boa tarde, quase boa noite. Vamos começar com mais uma monitoria de direito do trabalho. Eu sou a Graziele, né? Acho que vocês já me conhecem. Hoje a gente vai falar sobre três assuntos importantes. E aí eu não quis, tentei não repetir muito o assunto que a Rebeca trouxe da monitoria de ontem. Mas acredito que vai dar certo. A gente conversou com a Zeima e de acordo com o que ela passou da aula, vai ser uma monitoria, acho que mais rápida hoje, mas uma matéria super importante. Jornada de trabalho. As normas, né, da jornada de trabalho da legislação trabalhista brasileira, elas têm a finalidade de estabelecer o limite temporal, ao trabalho executado. E consideramos aqui jornada real de trabalho, a jornada de trabalho do trabalhador, o tempo em que esse empregado está à disposição do empregador. E vale aqui a gente frisar que estamos falando aqui da relação de emprego, de empregado, tá? Daquele empregado que tem o registro, daquele empregado que está sujeito às regras da CLT, não daquele que só presta um trabalho eventual ou sem habitualidade para alguém. A gente está falando da relação de emprego, aquela relação que tem os cinco requisitos, tá? A jornada de trabalho é fundamentada, um dos fundamentos está no artigo 7º da Constituição Federal, que autoriza, né, a flexibilização destas normas, desde que determinadas através de algum acordo ou de convenções coletivas. A gente já vai entender um pouco dessa flexibilização mais para frente. A regra geral fundamenta e determina a jornada de trabalho com dois objetivos: de guardar a saúde do trabalhador e garantir a produtividade desse trabalhador, que acaba protegendo também o empregador, porque protege o trabalho, protege o produto do trabalho e tá todo mundo caminhando junto nessa relação de emprego. E aqui existem algumas espécies de jornadas, né? A gente já falou sobre algumas dessas espécies na última monitoria. Seria o sobreaviso, que é aquele empregado que, mesmo no seu período de descanso, está sujeito a ser chamado a trabalhar. Então, mesmo que ele esteja em casa, se ele for um empregado que esteja de sobreaviso e for solicitado o seu comparecimento ao trabalho, para trabalhar, ele precisa ir. A contratação dele, né, o contrato de trabalho dele já prevê esse tipo de prestação de serviço, esse tipo de jornada. Tem aqueles funcionários que que estão de plantão, né? E aí, aqueles funcionários que estão dentro do local de trabalho e que podem ser chamados a qualquer momento para prestar o trabalho que precisa ser feito ali. São jornadas especiais, né, que a gente vai ver mais para frente, mas estão previstas na CLT. E como a gente já mencionou antes, existem acordos e convenções coletivas para formalizar realmente essas normas personalizadas, nós podemos dizer assim. Na última monitoria, eu não trouxe para vocês as horas em Itirene, porque eu estava com uma dúvida em relação a isso, então eu preferi tirar com a professora e foi muito bom, porque realmente a dúvida estava correta. O que acontece? A professora Zema falou para a gente lá na minha sala, né, na última aula, e acredito que deve ter falado para vocês no segundo ano também, que algumas súmulas, elas foram excluídas. E uma das súmulas que tratava dessas horas em Tirine foi excluída, então ela não está valendo mais. Essas horas, ela fala do período que o trabalhador leva da sua casa ao seu trabalho. E existia uma discussão de que se essas horas seriam contadas como jornadas trabalhadas. E o que que é agora, né, depois da súmula excluída, que era a súmula 90, se eu não me engano, de número 90, ela foi excluída, e o que que ficou estabelecido é que esse tempo que o trabalhador leva da sua casa até o seu trabalho não é contado como jornada trabalhada, salvo em casos em que
O trabalhador mora em um lugar extremamente de difícil acesso, de um acesso completamente difícil, onde não se tem transporte público, não existe possibilidade de ir ao trabalho, ele começa a contar. Mas, até então, a gente só trabalha com essa hipótese, porque nesses casos, geralmente a empresa acaba fornecendo o transporte, né, para o empregado, o famoso fretado, e nesse caso, pode ser contado como jornada de trabalho. Mas fora isso, se o trabalhador recebe vai transporte, vai para o trabalho de ônibus, transporte público, ou se ele vai com o seu pro seu próprio meio de transporte, esse tempo não é considerado como jornada trabalhada. Nós falamos também dos turnos, né, ininterruptos ou de revezamento, que são aqueles estabelecimentos que não param de trabalhar, não param de produzir. E aí a gente pode falar das fábricas que nós temos aqui próximo, né? Por exemplo, a AGC tem esse turno ininterrupto de revezamento. Tem funcionários que têm turnos fixos, que trabalham de manhã, que trabalham à tarde, que trabalham à noite. Tem funcionários que passam uma semana em cada turno. Fato é que a empresa trabalha com turno ininterrupto, porque ela não para a produção, não para de ter gente precisando de gente trabalhando ali, e esses funcionários fazem essas jornadas diferentes. As jornadas especiais de categorias selecionadas são categorias específicas que são permitidos que seja flexibilizado as jornadas delas, além daquilo que a CLT prevê. A CLT, então, como jornada de trabalho, ela prevê que no Brasil seja de 8 horas diárias, desde que não ultrapasse as 44 horas semanais. Então, a legislação estabelece que o trabalhador, para cumprir aquele requisito da saúde, da produtividade do trabalhador no seu emprego, para proteger o trabalhador, proteger o empregador, ele deve trabalhar 8 horas diárias, desde que não ultrapasse as 44 horas semanais. No entanto, nós temos formas diferentes do empregado prestar essa jornada de trabalho para o empregador. E isso, claro, tem que ter uma norma, tem que ter uma lei, tem que ser regulamentado, não é feito de qualquer forma. Então, a gente vai ver aqui duas opções, né, da jornada de trabalho, que ela pode ser compensada ou ela pode ser prorrogada. O artigo 59 da CLT diz que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 horas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, o acordo individual aqui, ele está falando que o trabalhador e o empregador podem ajustar entre si que por conta da demanda, por conta do público, vamos supor que seja um lugar que atenda pessoas, precise que esse empregado se ative um pouco a mais do que a sua jornada habitual. Então, em vez dele fazer 8 horas diárias, o empregador e o empregado vão acordar, os dois de acordo com a situação, que o empregado faça essa hora extra. Porém, essa hora extra, obrigatoriamente, ela precisa ser remunerada, ou seja, no mínimo 50% da hora do trabalhador, ele vai receber 50% a mais da sua hora. Ou seja, ele tem direito a receber as 2 horas que ele trabalhou a mais, e dentro dessas 2 horas, ele tem que receber um adicional de 50% em cima da hora dele. Essa é a jornada prorrogada, onde o trabalhador presta a hora extra para o empregador, faz essa hora extra, mas recebe. Então, ele precisa receber. Isso é permitido de acordo com a CLT, por acordo individual entre empregado e empregador, ou em convenções coletivas, ou em acordo coletivo de trabalho. E aí, assim, vocês percebem que toda monitoria, que toda matéria que a gente vai falar sobre o direito do trabalho, que tudo que a gente vai apresentar envolve convenção coletiva e acordo coletivo? Isso porque, mais uma vez, explicando para vocês a importância e o objetivo disso. As categorias de trabalhadores precisam de normas específicas, precisam de normas personalizadas
para que atendam à real necessidade do empregado e do empregador. Não adianta eu dizer que tem que ser de uma forma só, e aí o legislador foi percebendo isso, sendo que, se não tiver uma regulamentação para aquilo que é diferente, os problemas são muito maiores, e é por isso que existe a convenção coletiva. Por quê? Existem categorias de trabalho que não permitem as 8 horas diárias, nós vamos ver mais para frente. Tem categorias de trabalho que não permitem a realização de horas extras. Tem realização de trabalho que permite, mas que o adicional tem um valor diferente. E aí não tem problema. Tem categorias de empregados que podem receber até 80% de adicional na sua hora extra. Então, tudo isso está na convenção coletiva, nos acordos coletivos. Então, quando a gente vai falar de alguma de relação de emprego, de lei e daquilo que não é importante, daquilo que é importante, nós olhamos para a norma, nós olhamos para a CLT, mas nós também precisamos pensar em convenções coletivas e acordos coletivos daquela categoria de empresa. A segunda opção de jornada, de extensão dessa jornada, né? Seria a primeira que a gente falou, a prorrogação, onde o trabalhador se ativa em horas extras e recebe o pagamento por aquilo, a remuneração, né? A indenização por trabalhar a mais. E existe a modalidade de compensação. A compensação de jornada é quando se acumula horas no trabalho. Então, o trabalhador, em vez de trabalhar 8 horas nesse dia, ele trabalhou 9 horas. Isso quer dizer que ele acumulou 1 hora no seu banco de horas. Essa hora, se o acordo do trabalhador e do empregador for que ele vai ser, a jornada dele está mantida na compensação de horas e não na remuneração de horas extras, essa 1 hora que ele trabalhou a mais vai para o seu banco de horas para que futuramente o empregador venha bater essas horas em folgas futuras. Então, assim, eles estabelecem, né, um acordo e isso também é previsto em norma coletiva, em acordo coletivo, se a categoria permite banco de horas, se é possível compensação de jornadas com folgas nos dias posteriores aos dias que foram feitas as horas excedentes. E aí, se for esse o acordo, o trabalhador e o empregador vão combinar um dia para que seja compensado esses dias essas horas, esses dias, né, que o trabalhador tem extras na casa. Então, ele não recebe nada por hora extra, mas ele vai ter direito à folga, a descanso, a sair mais cedo ou não, por conta de ter essas horas extras na casa, né, na empresa. E aí, a gente está aqui falando agora nesse segundo tópico aqui de regime de compensação em ambientes insalubres. Então, eu coloquei um exemplo, né? Contato com produtos químicos, por exemplo. Quem trabalha em contato com esses produtos químicos geralmente não está autorizado a fazer esse regime de compensação. Ele não, geralmente não pode fazer horas extras. Se fizer horas extras, tem que ser compensado, remunerado, não compensado com folgas, sim compensado com remuneração, em dinheiro mesmo. E para que esse acordo de compensação de horas, né? Esse abater minhas horas extras com folgas futuras, seja permitido em determinadas categorias que trabalham em ambientes insalubres, precisa-se ter uma autorização do Ministério do Trabalho. O artigo 59, parágrafo 2º da CLT, diz que poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então, aqui a CLT diz que o trabalhador não, mesmo fazendo a compensação, ele não pode passar de 10 horas por dia. Ou seja, se o empregador prorroga a jornada de trabalho do funcionário e remunera essas horas extras, não pode passar de 10 horas. Se o empregador compensa as horas extras do funcionário
com folgas futuras, mesmo assim, não pode ultrapassar as 10 horas diárias, tá? Porque aí vai entrar em risco a saúde, vai entrar em risco a produtividade, vai ser perigoso gerar acidentes de trabalho, e a CLT, a legislação em geral, quer proteger o trabalhador de todas essas situações. Aqui a gente vai falar um pouco de jornadas especiais, né? Que são as outras hipóteses de compensação. E aí, por que que a gente está falando que são hipóteses de compensação? Lembra que a gente falou do artigo 7º, se eu não me engano, da Constituição Federal? É permitido essa flexibilização de jornada, desde que dentro da lei, desde que estabelecida em normas e convenções coletivas. E aí eu trouxe essas opções aqui, desculpa. Esses exemplos, né, que a professora trouxe na matéria dela, a chamada Semana Espanhola. Em uma semana, o trabalhador trabalha 40 horas, e em outra semana, o trabalhador trabalha 48 horas. Por que essa diferença? Porque foi ajustado através de algum acordo individual ou de convenção coletiva que o trabalhador, em uma semana, ele ultrapassaria o normal semanal, que a CLT estabelece, que são 44 horas semanais, e na outra semana ele trabalharia 40 horas só, que essas 4 horas que sobraram na semana que ele trabalhou as 48, abateria na semana que ele trabalha as 40. Então, é uma espécie de compensação de jornada. Ele não está trabalhando além do permitido, ele está trabalhando a mais em uma semana, a menos em outra semana, mas ele está cumprindo com aquilo que pode ser realizado. Tanto que as 4 horas ali, se você for pensar, que sobram das 48, elas não ultrapassam o limite permitido. Porque se ele pode em até um dia fazer 2 horas extras, o trabalhador, o empregador está ali dentro da norma, né, daquilo que é necessário. A semana inglesa é aquilo que a gente vê com mais frequência. Quando o trabalhador, ele trabalha uma jornada maior de segunda a sexta, para que aos sábados ele não precise trabalhar. Então, assim, por exemplo, você pega uma pessoa que faz 9 horas por dia de trabalho, para que no sábado ela não precise trabalhar. Porque também o empregador CLT, salvo em algumas hipóteses, alguns outros casos, ele vai ter que cumprir as 44 horas semanais. Mas se o local que ele trabalha não atende aos sábados, não tem demanda aos sábados, não precisa se ir ao sábado, ele ficaria, teoricamente, devendo essas horas para a empresa. O que a empresa faz é estender o horário de trabalho dele durante a semana, para que aos finais de semana aos sábados ele não precise ir. Porque o que se faz geralmente, né? Se trabalha 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Mas se a empresa não tem necessidade de trabalhar ao sábado, se o empregador não precisa funcionar ao sábado, essas 4 horas que seriam no sábado são acrescidas nas horas da semana para que ele compense o sábado. Então, é outra hipótese de compensação de jornada, uma jornada especial. A famosa escala 12 por 36 é admitida em caso de previsão da convenção coletiva de trabalho ou do acordo coletivo de trabalho. Então, assim, é importante, né, que a gente está falando um pouco da prática trabalhista, da advocacia trabalhista, se o seu cliente faz essa escala 12 por 36, que você verifique se existe essa previsão, né, no acordo coletivo, na convenção coletiva, porque também o empregador não pode simplesmente decidir que ele faça esse horário, tá? É uma hipótese de compensação de jornada especial, uma flexibilização do padrão, então precisa estar dentro da norma, precisa estar realmente definido, realmente padronizado, de acordo com aquilo que pode ser. Escala 12 por 36, que é a escala dos plantonistas, médicos, enfermeiros, alguns tipos de cuidador de idosos, seguranças, vigilantes, controladores de acesso,
entre outras situações. Agora a gente vai falar um pouco dos intervalos, né, para descanso. E aqui a gente vai falar do intervalo intra-jornada, que é conhecido como horário de almoço, horário de janta, seja o horário que o trabalhador ele faz essa pausa. Então, se o trabalhador ele se ativa por menos de 4 horas diárias, ele não tem direito ao intervalo. Se ele se ativa entre 4 e 6 horas diárias, ele tem direito a 15 minutos de intervalo. Se o trabalhador se ativa mais de 6 horas, então de 6 a 8 horas, né, que é o permitido diário, ou se ele tem uma escala de 12 horas, ele vai almoçar, né? Ele vai ter esse intervalo intra-jornada entre uma jornada e outra, de no mínimo 1 hora e no máximo de 2 horas. O intervalo para descanso, outra opção, outra, outra vertente do intervalo de descanso, é o intervalo entre jornadas. E por que isso é importante? Um trabalhador, ele não pode, por exemplo, aqui no exemplo que eu trouxe, o trabalhador ele tem direito a no mínimo 11 horas de intervalo entre um dia e outro de trabalho. Se saiu às 22 horas, ele só poderá retornar no outro dia às 9. Caso contrário, será devido às horas extras. Então, assim, se o trabalhador ele sai do trabalho às 10 horas da noite, ele não pode retornar antes de completar dessas 11 horas de intervalo entre jornadas. Isso não é lícito, isso é contra a norma. E gera, claro, direito à indenização, direito a horas extras, tá? Porque o trabalhador tem direito de descansar por 11 horas, desde o momento em que ele sai do trabalho até o momento que ele retorna ao trabalho. Então, ele não pode sair às 10 da noite e já voltar às 6 da manhã, já voltar às 7 horas da manhã. Isso não é legal, isso não está de acordo com o que a CLT, do que a norma estabelece, tá? Então, esse intervalo entre jornadas é tanto, é tão direito quanto o horário de almoço, entre intervalo e interjornada. Agora a gente vai falar do DSR, né? Que é o descanso semanal remunerado. Ou seja, o trabalhador ele tem direito a 24 horas de descanso remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, a gente estava falando da semana de trabalho. O trabalhador trabalha é, de segunda a sexta, 8 horas por dia, aos sábados, 4 horas por dia. Ele cumpriu as 44 horas semanais e aos domingos ele vai descansar. Aos domingos ele vai se ativar. Desculpa, ele não vai se ativar, ele vai descansar. Isso é previsto na CLT, visto na norma. É claro que, sim, a gente volta lá nas jornadas especiais. Vai ter dia que o trabalhador vai ter categorias de trabalho que o trabalhador vai se ativar aos domingos. Mas domingos e feriados, para que o trabalhador trabalhe, é necessário uma autorização do Ministério do Trabalho. É necessário uma licença, vamos dizer assim. Porque, preferencialmente, a ideia do trabalhador é que ele descansasse aos domingos. Quando o trabalhador, por exemplo, o funcionário de um shopping, ele não tem essa escolha, ele realmente vai folgar um domingo no mês, mas ele vai trabalhar os outros domingos. O que acontece aqui é ele vai ter durante a semana, um descanso semanal, um DSR. Ele vai ter uma folga na segunda-feira e essa folga vai ser remunerada, além do domingo, que vai ser pago a mais, vai ser pago 100%, né? Depende ali, a CLT estabelece 100%, mas depende também da convenção e do acordo coletivo. Mas o trabalhador, ele tem direito a esse descanso. Preferencialmente aos domingos, né, que a norma daria preferência, mas para os trabalhadores que trabalham feriados e domingos, ele vai ter direito a esse DSR, seja qual for o dia que o empregador determine as folgas. Então, os funcionários do shopping, os funcionários de um supermercado que funciona todos os dias, eles vão trabalhar todos os dias da semana.
Mas obrigatoriamente, um dia nessa semana, o trabalhador vai ter que descansar, vai ter que ter folga e vai ter que receber por estar descansando. É o DSR, é o descanso semanal remunerado. Isso não é negociado, isso não é uma escolha do empregador. O empregador precisa fornecer um dia de descanso para esse trabalhador que trabalha todos os dias. E o que que acontece? As pessoas que trabalham, por exemplo, em escritórios, em clínicas, algumas clínicas, né, que não são, tipo, pronto-socorro, essas coisas, que não funcionam domingo, em hipótese nenhuma, o DSR dessas pessoas é no domingo. E a pessoa que se ativa todos os dias da semana, o DSR dela vai ser um dia da semana que o empregador determinou como a folga, tá bom? Agora nós vamos entrar num assunto muito legal, né? Que todo mundo gosta. Já estou até sentindo o cheiro das férias. Quem sabe? As férias é a forma de interrupção do contrato de trabalho com o objetivo de preservar a saúde do trabalhador. Então, assim, o trabalhador vai ter direito às férias e o objetivo é fazer a manutenção da sua saúde física, emocional, da sua saúde com a família, da sua convivência, e entre outras coisas. E aqui nós temos duas coisas importantes para entender: o período aquisitivo de férias e o período concessivo de férias. Então, a partir do momento que o trabalhador inicia-se numa empresa, num emprego novo, vai ser contado a partir daquele início 12 meses para que o trabalhador entre no seu período aquisitivo. Ou seja, vamos supor que eu comecei a trabalhar agora no mês de outubro em um supermercado. E aí, a partir de agora, está contando os meus meses trabalhados, para que eu entre no meu período aquisitivo. Então, eu ainda não estou no meu período aqui, eu ainda estou conquistando, né? Vamos dizer assim. Então, de outubro de 2025 a outubro de 2024, eu ainda não tenho direito não tenho esse direito, não é devido às minhas férias. Então, eu estou no meu período de início de trabalho. Quando eu chegar em outubro de 2026, eu vou ter entrado no meu período aquisitivo, porque eu completei 12 meses trabalhados. E aí, quando chega outubro de 2026, eu iniciei meu período concessivo, ou seja, nos próximos 12 meses que vão seguir, a empresa precisa me conceder essas férias, senão a gente vai entrar num novo período aquisitivo. Vai ser devido férias em dobro, vai ser devido uma indenização por isso, né? Então, mais uma vez, eu entrei numa empresa em outubro de 2025. Em outubro de 2026, eu vou ter entrado no meu período aquisitivo de férias. E de outubro de 2026 a outubro de 2027, vamos colocar assim, a empresa tem que me conceder as férias e eu vou estar no meu período concessivo de férias. E aí, assim, os artigos que falam sobre férias estão entre o 129 e o 145 da CLT. Esse descanso de férias, ele é remunerado e ele tem um acréscimo de um terço do salário do trabalhador. E tem que ser pago até 2 dias antes do trabalhador sair de férias. Então, o trabalhador vai receber, voltando para o meu exemplo, em outubro de 2026 eu vou ter as minhas férias. Então, já está programado ali que dia 20 de outubro eu saio das minhas férias, por exemplo. No dia 18 de outubro, eu já tenho que ter recebido o salário mensal, normalmente que eu recebo, acrescido de um terço, porque é o direito. O trabalhador recebe esse valor nas férias. Agora, a reforma trabalhista, ela autorizou o parcelamento das férias. Na verdade, já existia esse parcelamento. A reforma trabalhista, ela alterou esse período. Porque agora, as férias, elas podem ser divididas em até 3 períodos separados, dentro do período concessivo, claro, desde que o primeiro período não seja menor do que 14 dias. O primeiro período pode ser de 14 e os próximos 2 períodos podem ser de até 5 dias. Isso eu acredito que não cumpre muito com o objetivo das férias, mas eu acho que aqui o legislador acaba pensando um pouco na necessidade do empregador também, né? Da categoria e daquilo que ele trabalha, mas não cabe muito a gente dar a opinião, né? Agora,
Os dias que o trabalhador vai usufruir de férias pode ser alterado devido às faltas, isso está no artigo 130 da CLT. É bom vocês darem uma olhada, porque a professora até colocou uma tabela na matéria dela, né, no material, que diz a quantidade de faltas que o trabalhador pode ter, né? Pode vir a ter, né? Que ele tem direito a ter falta, mas ele pode vir a ter faltas. E essas faltas, elas não são descontadas diretamente das férias, mas em acúmulo de dias, ela pode vir sim a alterar o valor dessas férias. Agora, vamos falar de uma coisa muito importante para nós, trabalhadores desse Brasil, que é a remuneração, né? É o salário. E aqui a gente está falando da remuneração salário. É um direito do trabalhador e é um dever do empregador. O salário engloba o valor fixo, as horas extras, o adicional noturno, comissões, gratificações e gorjetas. Na verdade, o salário não engloba tudo isso, que engloba tudo isso são as remunerações, tá? Por quê? O salário, ele tem natureza, a remuneração salário, ela tem natureza salarial realmente. Isso quer dizer que o valor fixo do salário, o adicional noturno, por exemplo, insalubridade, o valor de periculosidade, eles integram o salário do trabalhador e, e modificam, né, e agem diretamente nas bases de cálculo para fundo de garantia, para INSS, para 13º, para férias, para tudo. Então, essa é a diferença do salário com natureza, com a remuneração com natureza salarial e com a remuneração de natureza indenizatória. E aqui a gente pode exemplificar como natureza indenizatória o vale alimentação, o vale refeição, o vale transporte, desde que pagos em cartãozinho, né? Não em dinheiro. Se forem pagos em dinheiro, elas vão integrar a verba salarial. Mas se forem pagos em cartão, disponibilizados de uma outra forma, ela não integra a base salarial, ela entra como indenização. E aí, assim, são verbas separadas, elas não integram, não é uma verba salarial, mais uma vez dizendo, importante saber, porque elas não vão interferir no cálculo de 13º, de horas extras e no cálculo ali do holerite. Elas são acrescidas, elas não mexem ali com o valor que o trabalhador vai receber. As gorjetas, por exemplo, elas são remuneração de natureza indenizatória. Elas são acrescidas ao pagamento do trabalhador, mas ela não tem a ver com o salário. Ela é separado, é uma indenização. Por quê? Elas podem ser pagas por terceiros. O cliente de uma pizzaria pode pagar uma gorjeta para o empregador, é o famoso para o empregado, é o famoso 10%. Ele pode ser exigido, como na maioria dos estabelecimentos mas pode não ser exigido e o cliente querer pagar essa gorjeta para o empregado porque foi bem atendido. Isso não importa. O que importa é que no final do mês, no final da semana, se a gente não sabe como vai ser pago isso, o empregador vai repassar para o empregado isso daí, mas não vai integrar a base salarial do empregado, não vai modificar os cálculos que são feitos mensalmente no holerite do empregado, essas gorjetas. O salário, ele é irredutível, salvo se houver algum acordo coletivo que concorde com essa redução de salário. Ele é impenhorável, ou seja, o salário, a conta salarial de alguém, não pode ser bloqueada ou penhorada por motivo de dívidas, exceto em caso de prestação de alimentos. O salário in natura é o salário que é pago não somente de forma de moeda, né? Não somente em dinheiro. E aqui a gente pode dar de exemplo o empregador que fornece moradia para o seu empregado e que paga esse aluguel para o empregado e desconta do salário real, né, que seria pago todo em dinheiro, essa contraprestação, né? Então, assim, aqui a gente está falando, eu trouxe o julgado que a professora trouxe para que vocês leiam e façam essa análise, mas vamos pensar assim, o
O salário, ele não pode, né? A legislação ela não aceita que ele seja pago 100% é, tipo assim, por moradia. É o que às vezes acontece, por exemplo, num caseiro, entendeu? Que mora numa roça, num sítio, num bairro rural, e que cuida dessa casa, e que ele cuida desse sítio, ele cuida dos animais, e que em troca ele tem uma moradia. Isso não é correto. O correto é que o empregador possa sim prestar esse salário em forma de moradia, mas que o 100% do salário não seja pago somente é, na moradia, que o trabalhador receba um dinheiro e receba essa contraproposta, essa prestação de salário também em forma de moradia, em forma de benefícios, em forma de às vezes é benefício, às vezes é plano de saúde, essas coisas. O empregador acrescenta ao salário do empregador benefícios para que o emprego seja atrativo e muitas vezes para que o salário seja um pouquinho menor. Então ele vai jogando esses benefícios também para ajudá-lo, não é só para ajudar o trabalhador. Bom, gente, é isso. A matéria de hoje, ela é mais tranquila. Pouca coisa também. Eu espero que vocês estejam gostando e qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Até a próxima.